Olá, começa agora mais um programa Carne Saudável. Você sabe que Santa Catarina tem excelência em sanidade animal, ou seja, é um estado livre de doenças que possam afetar a qualidade da produção de aves e suínos. Toda a cadeia, desde a produção até o abate, processamento e venda, segue normas rígidas de higiene, biosseguridade e segurança alimentar. Rigor que permite ao Estado exportar carne para mais de 120 países, entre eles Japão, China, Arábia Saudita, Reino Unido. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil e o segundo no ranking nacional em produção de frangos. E nesse programa nós vamos mostrar como é o consumo das carnes suína e de frango no estado, que benefícios elas trazem para a saúde e de que forma podem ser preparadas. Agora vamos ver como o frango pode sim auxiliar na construção da massa muscular e na perda de gordura. Conversamos com uma nutricionista e com um atleta que nos deram detalhes de como esse alimento é importante no dia a dia. É uma rotina puxada. O dia da Nani, atleta de fisiculturismo, começa com 1 hora de caminhada ou algum outro exercício aeróbico. Depois, musculação pesada por cerca de 1h30. O marido é o treinador e não dá moleza não. Cada parte do corpo é trabalhada à exaustão. É assim todos os dias sem folga. Tudo para manter os 64 quilos compostos de muitos músculos e apenas 8% de gordura. Mas não é só com o treino que a Nani tem que se preocupar, não. A alimentação é outro fator fundamental para quem quer ter uma vida saudável, emagrecer ou ganhar músculos. E a Nani sabe muito bem disso. Nani, o que você come é responsável por quanto por cento dos seus resultados? Bom, o que eu como é responsável por 80% dos meus resultados, sim. E saber se alimentar é importante, seja para o que você queira, seja para perda de peso, seja para mudança de hábito ou até mesmo para vir a competir como eu. O cuidado é tanto com a dieta que para onde ela vai, carrega as marmitas com refeições variadas e balanceadas. A base da alimentação da atleta é a carne de frango, todos os dias, em praticamente todas as refeições. Eu tenho 2 tipos de alimentação que eu como ao longo do dia. Geralmente eu como isso aqui, ó, que é frango e leguminhos. Exatamente. Brócolis, cenoura. Isso aqui é a base da minha alimentação. Esse frango temperado com o quê? Açafrão. O que eu como de pré-treino sempre tem um pouquinho de carbo, daí seria essa daqui, que ela tem em média 100 gramas de frango, tem em média 50 de legumes e tem uns 70, 80 de carbo. Ou essa aqui eu também comeria pós-treino, tá? Que essa daqui é meio a meio, não dá pra ver aqui, ó, mas o frango tá aqui desfiadinho. É um escondidinho. Isso mesmo, e daí o purezinho de batata doce. O frango é mesmo um excelente aliado de quem faz exercício físico. Renato não é atleta, mas treina bastante. Eu utilizo bastante o ovo, que é um dos alimentos mais completos, o frango, pela facilidade de fazer a quantidade de proteína, e batata doce, batata branca e o arroz 7 grãos, né? Então uma dieta simples, eficaz, onde eu vou conseguir suprir a minha necessidade de proteína do dia, né? Sem a necessidade de estar usando suplemento. É a carne mais recomendada pelos nutricionistas. E não é para menos. Tem melhor absorção, ajuda no funcionamento da tireoide, melhora o metabolismo, o sistema imunológico, fortalece unhas e cabelos e auxilia na construção muscular. Ele ajuda a recrutar mais fibras musculares, então ele vai aumentar o nível de massa muscular, porque, digamos que em torno de 100 gramas de frango, um bife fininho, ele tem 30 gramas de proteína. Então ele vai ajudar na recuperação muscular, vai aumentar o volume de massa muscular e vai ajudar a reduzir gordura. E além de tudo, ele ajuda a dar mais energia para o treino. Olha, com um pouquinho de criatividade dá para variar, dá para incrementar o frango do dia a dia e fazer pratos deliciosos. A gente está aqui com o chefe Vilmar, que vai preparar uma receita para a gente. Vilmar, o que você vai fazer? Conta aí. Nós vamos usar uma parte do frango, que é o peito, que muitas pessoas acham ela um pouco seca. Nós vamos estar recheando com uma banana. Claro que o peito, com uma técnica de cocção perfeita, uma temperatura bem alta, a gente consegue manter a suculência. Vilmar tempera o frango com sal e pimenta. Recheia com a banana maçã
e grelha na frigideira bem quente. Os legumes, tomate, vagem e batatas também são grelhados. Sem passar, então, alguns minutos, 10 de um lado e 5 de outro, onde eu perceba que o filé já está grelhado, desligo o fogo e coloco o peito do frango no forno, mais ou menos a 170, 175 graus. Passaram mais ou menos 10 minutinhos, o nosso frango no forno. Eu aproveitei esse tempo para dar uma ajeitada na cozinha, a sujeira que eu fiz. Vou retirar o frango do forno, cuidado pegando sempre com um pano, que esse cabo deve estar superaquecido. Voltar isso para o fogo. Tudo pronto, é hora de fazer o molho. Laranja da sua preferência. Colocar por cima do peito de frango. Esse processo ajuda a soltar o que se formou na frigideira e vai servir como molho. Não estou jogando nada fora, né? Essa parte do molho vai espessar. Nós temos os açúcares aqui da laranja, que vai ajudar a caramelizar. Uma nota de doce, cítrico, que combina bastante com o frango. Vou desligar já imediatamente. Vou tirar o frango da frigideira, trazer para uma tábua. O bacana é deixar sempre um minutinho ele parado, né, para que o líquido dentro do frango ele pare e dá uma circulada, porque quando a gente corta um frango muito quente, uma carne muito quente, ela desprende muito líquido e isso resseca também a proteína. Montagem do prato. Finalização já. O purê das batatinhas. E aí cada um tem um jeitinho de montar. Eu não estou centralizando, eu estou colocando mais na extremidade. Vou colocar os nossos vegetais que eu grelhei. Cortar o frango. Colocar 2 pedaços. E aquele toque final com flor de manjericão. Esse é um prato exclusivo que nós montamos para você, usando elementos da nossa região com uma proteína muito disponível, que é o peito de frango. Espero que tenham gostado. Bom apetite! Deu água na boca esse prato aí feito pelo chefe Valmir, né? Olha, a nutricionista Vanessa Lodge falou sobre outros benefícios do frango, como, por exemplo, a melhor digestão comparando com outras carnes. Ela também ressaltou a importância do ovo na dieta alimentar. Dá só uma olhada. Vanessa, conta pra gente então quais são os benefícios da carne de frango. Perfeito. Bom, a carne de frango, por ser uma carne branca, ela já ajuda a digestão ser mais facilitada. Tem muitas pessoas que têm problema no intestino, no estômago, gastrite, e muitas vezes quando elas comem uma carne bovina, elas sentem maior peso, porque realmente a parte hormonal e até de aminoácidos da carne bovina, ela faz com que ela tenha uma digestão mais dificultada. Agora, a carne de frango, ela já tem uma absorção melhor, ela contém bastante quantidade de ferro, selênio, que está aí a importância do frango. O que ajuda o frango principalmente para as mulheres? Cabelo e unha, porque ele aumenta a elasticidade da pele pela quantidade de cartilagem, pela quantidade de proteína. E também essa questão do selênio, ele auxilia muito no fortalecimento do bulbo capilar e a evitar aquelas manchinhas brancas na unha. E claro, aí entrando na parte da dieta, né, nós temos os maiores benefícios, que é a redução da gordura corporal. E para quem faz exercício, o frango é a carne ideal para uma dieta diária? Então,
De sabor nem todo mundo gosta, né, gente? Porque o frango o pessoal fala assim, não tem muito, digamos, ele é muito seco para preparar, não é aquilo tudo que tem tanto sabor. Porém, o frango, o que acontece? Se você souber preparar ele, colocar o orégano, cúrcuma, eu utilizo até nas receitas light, o requeijão light, queijo cottage, podemos utilizar também um creme de soja. Então, quando você consegue receitas com o nutricionista, que deixa esse frango mais suculento, mais saboroso, aí você aprende a comer o frango e vê que ele é ótimo para dieta. É a forma de preparo que vai fazer o diferencial. E qual é, na hora de escolher o frango, né? Qual o pedaço do frango que você deve, de repente, optar para quem está nessa dieta, para quem quer fazer exercício, para quem quer emagrecer? Certo. O peito de frango sempre vai ser a melhor opção. Primeiro, porque ele já está ali prontinho. Então, se você quiser fazer um bife, se você quiser, por exemplo, fazer ele picadinho, ele é a carne mais nobre que a gente tem do frango. Agora, a gente tem uma opção que é mais em conta, que é o sassami. Hoje, você pode comprar 1 quilo de sassami por em torno de R$8. Ele vem em pequenos pedaços, que aí você também pode fazer, colocar na air fry, por exemplo, no forno, fazer cozido, assado. Só evitar realmente fazer frito. Mas ainda o peito de frango é a melhor opção. Sempre sem pele, né, Vanessa? Com certeza, não adianta fazer lá um frango assado e tudo mais e dele comer aquela pele, que aí a tua dieta vai pro espaço. É gostoso, né, gente? Mas tem o dia da alegria, que é o dia que eu até brinco com os pacientes. Nesse dia, você quer fazer às vezes um franguinho frito, fazer aquela asinha, fazer alguma coisa diferente, tudo bem, você tem um dia para isso. Mas no dia a dia do seu treino e do foco, tem que ser cozido, assado ou grelhado. Outro aliado da dieta, bastante importante também para quem está nessa rotina de exercícios, né, cuidando da alimentação, é o ovo, né, Vanessa? Por que todo mundo indica, não, coloque o ovo na dieta, de preferência todos os dias? Sempre, né, gente? Por quê? O ovo, na verdade, ele contém uma quantidade de proteína significante por unidade. Então, vamos lá. Um ovo, mais ou menos, ele tem em torno de 5 a 6 gramas de proteína. Mas, qual que é o diferencial dele? Ele é prático. Então, o ovo você pode levar ele cozido, você pode fazer ele ovo pochê, você pode misturar fazendo omelete, mas o principal benefício dele é porque ele é rico em albumina. Então, a clara do ovo, ela é rica nessa proteína, que ela ajuda você a definir o seu corpo, diminuir a gordura corporal, ele traz mais saciedade e ainda ele ajuda para quem realmente quer hipertrofiar, também ganhar volume muscular. Por isso que existem dietas que a gente trabalha com 12 claras, 15 claras ao dia. Então, não é uma coisa forçada, porque realmente a gente utiliza a albumina do ovo para o crescimento muscular. Porém, nós temos outro benefício novo, que o pessoal não pode deixar de lado, que é na gema nós temos uma boa quantidade de biotina, que essa biotina, sim, faz bem para unhas e cabelos, mas principalmente para neurotransmissores. Então, para pessoas que têm muito esquecimento, ele ajuda a prevenir o Alzheimer também. E o ovo, nesse sentido, a gente tem que consumir a gema também, mas aí ele tem que ser cozido ou como ovo pochê. Agora você falou ali em 12 claras diárias, isso de repente, claro, para quem está fazendo mais exercício, para uma pessoa normal que faz 3 vezes por semana, por exemplo, que não quer aquela hipertrofia toda, que não é atleta, digamos, né? Qual seria o ideal, a quantidade ideal por dia de ovo? Perfeito. Então, assim, para nós, como nos meros mortais, nós somos esportistas, não atletas. Até 4 ou 5 ovos por dia não teria problema. Lógico que as pessoas que já têm predisposição na família com colesterol alto, a gente diminui a quantidade da gema, porque não é que ela não seja saudável, é porque tem colesterol normal já, tem na gema do ovo. E se você já tem uma produção natural de colesterol, isso também pode favorecer. Então, até 5 ovos por dia, vamos lá, de manhã você faz 2 ovos mexidos, faz um omelete, no meio da tarde um ovinho acompanhado com castanhas, e no jantar, de repente, vai fazer aí uma receita com ovo. Aí não teria problema. Já um atleta, a gente vai aumentar essa dosagem, porque no cálculo total das calorias, da proteína, a gente tem que aumentar essa quantidade das claras, principalmente, e do ovo em si. Mas não é prejudicial aumentar a quantidade. Cada vez mais, os produtores catarinenses conseguem excelentes resultados na produção de frangos. As aves, que já chegaram a levar quase 3 meses para alcançar o peso ideal para o abate, hoje levam bem menos que a metade desse tempo. Isso reduz custos e aumenta os lucros.
Na reportagem de agora, nós vamos te mostrar de que forma foi possível fazer com que os frangos se desenvolvessem mais rapidamente. Ela está em todos os mercados, tem baixo custo, é gostosa, fácil de preparar e tem excelente qualidade nutricional. Não é à toa que a carne de frango é um dos alimentos mais conhecidos e consumidos no mundo inteiro. No Brasil, cada pessoa come em média 43 quilos por ano. Na lista de compras da Luciane, esse item não pode faltar. Eu como bastante frango, quase que todos os dias. Eu gosto mais grelhado e acho que é mais saudável. Ela é uma carne mais em conta, né, hoje. E a família prefere também frango, né? Minha mãe, inclusive, ela gosta bastante do frango. Mais saudável também, né? Proteína, que a gente precisa bastante, né? Sim, é uma carne com teor alto de proteína e baixo índice de gordura. Sem contar a facilidade no preparo. Dá para fazer um franguinho no capricho de várias formas. Bota ela na farinha de rosca, né? E tempera ela bem, bota na farinha de rosca e assar. E é muito bom também na panela de pressão, sabia? Eu gosto de levar assim umas coxinhas e bota na panela de pressão, mas tem que ser sem água, sem nada. Só tempera, bota a pressão e deixa. Que ela sozinha, com a mesma pressão, ela vai assando. Fica uma delícia, fica que nem de forno, fica bem melhor que a de forno. Grande parte da carne consumida no Brasil e no mundo vem de Santa Catarina. O estado é o segundo maior produtor nacional. Mais de 40% da produção é exportada para cerca de 120 países. Entre eles, Japão, China, Reino Unido e Arábia Saudita. Só consegue entrar nesses mercados porque Santa Catarina tem excelência em sanidade animal. Isso significa rigor desde a produção ao abate, processamento e venda. O processo todo é feito dentro de normas rígidas e com muita tecnologia para garantir a qualidade do produto. Seu Vomir e a mulher trabalham juntos nas duas granjas que possuem em Biguaçu. Criam 90 mil frangos. Estão sempre investindo na modernização dos aviários e seguem à risca as orientações técnicas. Com isso, conseguem resultados excelentes na produção. Um exemplo é o rápido crescimento das aves. Eu trabalho com frango já faz uns 40 anos. Eu trabalho com frango desde 14 anos de idade. E quando eu comecei a trabalhar com frango, você levava em torno de 90 a 100 dias para fazer um frango de 2 kg, 2,5 kg. Hoje, com genética boa, nutrição boa, mudou bastante. Hoje leva menos que a metade do tempo. O frango chega aos 2,5 kg em 42 dias em média. Os especialistas da área explicam que o desenvolvimento rápido do frango se dá por vários motivos. Além do manejo adequado, da ambiência, do atendimento ao bem-estar animal, tem um melhoramento genético. Em genética, se consegue fazer uma seleção das aves, das melhores aves, né? O ciclo da ave é bastante curto, então se escolhe as melhores aves e essas aves entram para a cadeia reprodutiva e essas aves passam a fazer parte do sistema, né? E por último, a nutrição. Ela também é fundamental para o crescimento do frango. O frango, ele recebe tudo aquilo que ele precisa para crescer da melhor forma possível e na forma mais rápida possível. Então ele tem macronutrientes, micronutrientes, proteína, carboidrato, tudo que ele precisa para crescer de forma satisfatória. Seu Vomir já sabe bem da importância desses fatores citados aí pelo Jader e comemora os resultados cada vez melhores na produção. O nosso frango aqui hoje tem 49 dias, está com 3,520 kg, porque existe ambiência boa, comida boa, água boa e a nutrição boa. E aí dá um frango bom assim. E é esse frango bom, produzido com qualidade pelos milhares de produtores catarinenses, que vai para a mesa do consumidor brasileiro e segue para o mundo afora. É ele que ajuda a economia do estado a crescer e auxilia na dieta alimentar. A carne de frango, ela é muito boa para a nossa saúde. Ela é muito boa e deve comer. Não tem contraindicação, é carne para todo mundo comer, que é saudável. O Jader, que é especialista em avicultura, também esclareceu sobre as regras rígidas que produtores e agroindústrias catarinenses são obrigados a obedecer para garantir a qualidade do produto. Falou sobre o uso de antibióticos no frango e deu mais detalhes sobre como um manejo adequado influencia no crescimento das aves.
Jader, os produtores usam ou não usam hormônio no frango e por quê? Essa é uma excelente pergunta, né? Todo consumidor costuma se perguntar em algum momento quando estiver no mercado, quando estiver escolhendo seus produtos, né? Se isso acontece ou não, se usa hormônio ou não no frango. E a resposta é não, não se usa. Por quê? Por N motivos. Um deles é porque é considerado completamente inviável, né? Para se usar o hormônio no frango teria que ser feita a injeção desse hormônio, ele não pode ser colocado diretamente na ração, ou seja, teria que injetar o hormônio. Injetar em frangos em granjas que possuem 12, 15, 30 mil aves é completamente inviável, tá? E por que também a gente pode chegar a essa conclusão? Por outros 3 grandes motivos, né? Não é necessário esse tipo de procedimento, ele é proibido e não é necessário, porque se consegue produzir frangos com 42, 45 dias, chegando a aproximadamente 2,5 kg de peso, sem esse tipo de artifício. Investindo em quê? Em genética, em nutrição e em manejo, né? Então, quando está frio, se consegue aquecer o ambiente para que ele tenha uma relação confortável, né? Viva adequadamente dentro do galpão. Quando está quente, se consegue também causar um ambiente adequado, resfriar o ambiente de forma satisfatória e ele ali consegue viver bem e com isso produzir músculo, produzir carne de uma forma mais rápida possível. Então ele atinge, como eu falei, em 42 dias, 45 dias, cerca de 2 quilos, 2,5 kg, tranquilamente, sem qualquer tipo de hormônio. Esse prazo já foi maior? Sim, no passado era um pouquinho maior, né? Nada muito além disso, mas sim, ao longo dos anos, né? Das décadas, as últimas décadas, como eu falei, de seleção, de melhoramento genético, vem se reduzindo cada vez mais esse período, ou seja, se consegue produzir um frango de forma mais rápida, né? Em um período mais curto, com um peso maior, sem a necessidade de avançar muito nesse espaço de tempo. Para o consumidor ficar tranquilo quando for no mercado para comprar sua carne, quais outros cuidados, né, que os produtores têm com relação à carne de frango para que ela possa chegar lá no mercado, lá na ponta, né, e as pessoas poderem comprar sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação? Um outro ponto importante é consumir produtos que estão respaldados pelo serviço de inspeção, seja ele serviço de inspeção municipal, serviço de inspeção estadual, serviço de inspeção federal. Ou seja, o produto, ao chegar lá na prateleira, né, escolher sempre o produto que tem o carimbo, tem o selo, né, de SIM, CIF ou CIE, que isso vai dar uma garantia ao consumidor de que esse produto ele foi produzido, né, esse frango foi produzido de forma adequada, né, processado de forma adequada, dentro dos padrões de higiene, de qualidade e com isso sem risco, né, sem risco à saúde pública, ao consumidor. É bom, né, alertar os consumidores, né, Jader, porque hoje os produtores são obrigados a cumprir uma série de normas para que eles possam produzir e mandar o frango para o mercado, né? Você poderia aí resumir quais são as obrigações dos produtores, então, para garantir um produto de qualidade? A produção de proteína animal, né, e falando especificamente da parte de aves, ela é uma cadeia, né? Então, assim, cada um tem que fazer sua parte. Os produtores, hoje existe uma legislação, né, que fala que os animais precisam ser produzidos dentro dos galpões, telados, enfim, estabelecer uma série, a legislação estabelece uma série de requisitos de biosseguridade, né, para que essa produção aconteça e com isso se evita riscos de transmissão de doenças, como por exemplo a questão de influenza, Newcastle, que são doenças importantes de controle relevante. Então o consumidor pode estar tranquilo que em Santa Catarina esses produtos que são encontrados no mercado com inspeção pode comprar com a garantia de um produto de qualidade na mesa, né, Jader? Sim, com certeza, né? E complementando também, além da produção, tem toda a parte da questão do abate, né? Que aí entra o outro elo da cadeia que eu estava te explicando anteriormente, que é a questão do abate de forma adequada, abate em condições, respeitando as condições de bem-estar animal, respeitando as condições de higiene, para o frango chegar lá na prateleira
né, no momento da escolha do consumidor com a qualidade que precisa e com a segurança adequada. Como vimos até aqui, a produção de frango é feita com excelência em Santa Catarina, o que resulta em um produto de alta qualidade. E olha que boa notícia, o primeiro trimestre deste ano foi muito favorável para a agroindústria catarinense. O estado aumentou em mais de 10% as exportações de carne de frango, comparando com o mesmo período do ano passado. Foram embarcadas 243 mil toneladas do produto. Entre os principais mercados estão Japão, China, Arábia Saudita, Holanda e Emirados Árabes. O faturamento também cresceu, 13,5% a mais que em 2018. Os dados são da Secretaria de Agricultura de Santa Catarina. É uma das carnes mais consumidas no mundo inteiro. E nós fomos então até o Senac, aqui em Florianópolis, onde alunos do curso de técnico em cozinha aprendem a preparar o frango das mais variadas formas. O pessoal lá deu dicas preciosas de como deixar a carne suculenta e cheia de sabor. Veja na reportagem. Esta é uma das turmas do curso de técnico em cozinha do Senac em Florianópolis. O tema de hoje é massas e molhos. Uma aula prática onde os alunos testam os conhecimentos repassados pelos professores. É hora de aplicar os conceitos e aperfeiçoar as técnicas. Uma das proteínas mais consumidas no Brasil, a carne de frango, também é tema de várias aulas durante o curso. Os professores ensinam técnicas importantes do corte de aves, também ensinam ponto de cozimento, temperos, formas de preparar essa carne. A turma sai craque no preparo de pratos deliciosos e variados. Para ganhar o certificado, os alunos vão ter que concluir 800 horas de aula. É um curso intenso, de conteúdo diversificado, que prepara para o mercado de trabalho. Gustavo já domina as técnicas de preparo de um bom frango. A gente aprendeu a cocção de frango de várias formas, né? Principalmente selagem da carne, para deixá-la mais suculenta. Vários tipos de cocção em geral, tanto em água, em fritura. A Carol é administradora e ama cozinhar. Está fazendo o curso para quem sabe arriscar um outro caminho profissional. Ela dá dicas de como fazer um franguinho diferenciado. Eu gosto muito da sobrecoxa do frango, eu creio que ela é muito saborosa. Eu costumo assar a coxa de frango, né? Deixar o osso junto com a coxa ali, a pelezinha bem crocante. E colocar os temperos, ervas aromáticas, gengibre, levar para um tom mais asiático, assim, com pimenta dedo de moça, molho shoyu, fica super gostoso. Para acompanhar uma saladinha verde ou senão aquele arroz branco, né, que não pode faltar. Nem nas aulas de massa ele fica de fora. O frango é o queridinho na hora de rechear capelete, ravioli, entre tantas outras. Quem ensina todos os truques de uma massa fresquinha no ponto certo é a professora Renata, eleita em 2017 uma das 7 melhores chefes do Brasil. Nós utilizamos frango para quase tudo. O frango é uma proteína não só do Brasil, do mundo inteiro. Nós utilizamos principalmente para os recheios, de todas as massas, como hoje eu fiz, recheio massas, os italianos usam muito frango misturado a queijo ou a vegetais. O frango eu diria, o líder dos recheios das massas recheadas, né? Das pequenas massas recheadas, como capelete, ravioli, quando quer escolher uma proteína. Além de ela combinar com tudo que você possa colocar, eu digo, ela fica muito mais levinha na hora de você finalizar com o molho. Encerrada a aula, agora a professora Renata vai fazer uma receitinha para a gente de frango no capricho. E o que você vai preparar para a gente hoje? Conta aí. Hoje eu vou fazer um frango recheadinho. Fiz 2 filés, temperei assim bem pouco, com um pouquinho de sal, pimenta e páprica. E eu vou recheá-los, depois vou assá-los e finalizar com queijinho gratinado e vou acompanhar de tomatinhos assados. Ela faz cortes no frango e coloca o recheio. Eu estou cortando o frango, fazendo umas tiras, não muito finas, não chegando até o final. Vou colocar o recheio que eu fiz, que é de ricota, tomate seco, cebolinhas, sal e pimenta. Sabe o que eu pensei, pessoal? Pensei em fazer
alguma coisa que visualmente ficasse bacana para vocês. Mas nós utilizamos o frango em milhares de preparos, assados, fritos, cozidos. Fazemos comida, por exemplo, chinesa, japonesa. O frango é sempre o nosso grande parceiro, né? Depois de recheado, juntei um pouco de azeite no fundo da forma. Vou colocar sobre o azeite para que ele não grude lá embaixo. E vou levar ao forno por até 30 minutos a 180 graus. A chefe renomada dá uma dica importante para quem gosta de preparar aves. Toda ave seria adequado que você temperasse de véspera. A ave, ela requer tempero de véspera. Seja ela esta ave que nós comemos no nosso dia a dia, né, que é o frango, que é o que nós costumamos comer mais. E qualquer outra ave, ela requer tempero de véspera. Então, se você temperar, não precisa de muitas coisas, bem levemente, um pouquinho de sal, pimenta, umas ervinhas. Quando você for levar ao cozimento, você vai perceber que a ave, ela realmente, os temperos penetram pela leveza da carne e ela fica muito mais saborosa. Tiramos depois do tempo de assamento, foram 25 minutos. Eu vou finalizar com queijinho aqui, vou levar de volta ao forno para que ele dê uma gratinadinha. Vou botar um pouquinho de orégano só para dar um saborzinho especial, que todo mundo gosta bastante. Capriche no queijo que todo mundo gosta, né? Vou botar um pouquinho de orégano. E eu vou acompanhá-lo de tomatinhos assados no forno também. Tomatinhos que foram assados com manjericão, azeite, um pouquinho de sal e pimenta. E aí nós podemos finalizar o prato. Vou levar novamente ao forno e vou deixar por 5 minutos, só para que ele derreta. O queijo derreteu, né? Aderiu aqui ao franguinho. Agora, para acompanhar esse franguinho, eu cozinhei uns tomatinhos. Vou fazer uma montagem de um prato aqui. Agora nós vamos cortar o franguinho, vamos ver se ele está no ponto. O pontinho do frango está perfeito, ele está bem suculento. O recheio faz com que essa suculência aconteça e o queijinho chega para dar uma secada, assim, na parte externa. Aí está o prato prontinho para ser degustado. E eu tive o prazer de experimentar essa delícia. A suculência, a maciez desse frango é impressionante. Combinou perfeitamente com esse recheio. Eu dou nota 10 com 3 estrelinhas. Obrigada. Uma refeição completa com baixíssimas calorias mesmo. Leve e delicioso. Fica aí então a dica da nossa chefe Renata, né, de um prato super leve, saboroso, cabe em qualquer orçamento e super fácil de preparar. A gente faz agora uma pausa e volta na sequência para falar sobre carne suína. Vamos falar de exportação, consumo e também te dar dicas de como preparar essa proteína. Até mais!